Eu me lembro de como os federais riram quando Trump disse que aconselhava o Canadá a se juntar aos Estados Unidos da América, porque senão o país iria se desintegrar. Riram, zombaram, fizeram piada e agora o Canadá está se desintegrando, sem ter se juntado aos Estados Unidos da América. Como Trump previu, a eleição de mais um político liberal para liderar a União Canadense levou aqueles que sustentam milhões de preguiçosos a perceberem que a esperança por reformas não se concretizou. A província de Alberta, por exemplo, produz produtos agrícolas, extrai petróleo e gás. Os habitantes de Alberta pagam ao orçamento federal de 6 a 7 vezes mais do que recebem de volta. A maior parte dos recursos apoia outras províncias, porque o Canadá inventou um sistema que chamou de pagamentos de equalização. Igualdade, no nosso caso. Em outras palavras, na Colômbia Britânica, por exemplo, pode haver 1 milhão de pessoas vivendo às custas do governo, sem trabalhar ou trabalhando parcialmente. Na Colômbia Britânica faltam recursos para custear assistência médica, necessidades sociais e educação deles. E o Canadá ameaça. Rouba, ou seja, rouba. Explico a palavra rouba. Tira a força de Alberta o que ela tem de sobra. E sobra significa o que foi ganho que eles gostariam de gastar com suas próprias necessidades. Mas para eles isso é expropriação. Que palavra eu lembrei da vida soviética. Antes de Trump citar os 50 e primeiro o Estado, os moradores de Alberta já se indignavam, mas suportavam. De repente surgiu para eles uma oportunidade que não existia antes. Eles nem pensavam sobre isso. O caminho para a desigualdade com o qual eles sonhavam. Eles já estavam fartos de igualdade. Dissemos aos moradores de Alberta e da pequena província vizinha, Saskatchewan, espero pronunciar corretamente. Queremos ficar com o que ganhamos. Olha só que pessoas más, eles querem ficar com o que ganharam. Fizeram uma pesquisa e constataram que 94% da população, praticamente qualquer pessoa na rua, concorda. Acredita que o Canadá está roubando eles. 70% da população ou é fortemente a favor da separação ou não é contra a separação. No comando de Alberta está atualmente uma mulher muito ativa. A primeira-ministra da província, Danielle Smith, ela apresentou uma exigência para Ottawa. Ottawa é a capital. Bem, como dizemos, Washington. Então, ela fez uma exigência para Ottawa e se não atenderem, então... Enquanto eu não vir provas concretas de mudanças reais, Alberta tomará medidas para se proteger melhor de Ottawa. Para começar, em breve nomearei um grupo especial de negociação que representará nossa província nas negociações com o governo federal sobre as seguintes reformas solicitadas pela nossa província. Primeiramente, Alberta exige acesso garantido aos corredores e portos no Pacífico, Ártico e Atlântico para exportar petróleo internacionalmente. Em segundo lugar, o governo federal deve cessar qualquer interferência federal no desenvolvimento dos recursos provinciais. Em terceiro lugar, o governo federal deve abster-se de impor impostos de exportação ou restrições à exportação dos recursos de Alberta sem o consentimento do governo de Alberta. E, em quarto lugar, o governo federal deve conceder a Alberta as mesmas transferências federais e o ajuste per capita, assim como para as outras 3 maiores províncias, Quebec, Ontário e Colômbia Britânica. Ou seja, se não conseguirmos isso, basicamente, nosso dinheiro e B, acesso do nosso petróleo aos mercados mundiais, então nós, pessoal, adeus, não vou cantar porque não tenho nenhum ouvido musical. Bem, de qualquer forma, vamos nos separar de vocês, pessoal. Obrigado. Alberta acabou de abrir um buraco na narrativa cuidadosamente elaborada de Ottawa. Enquanto o governo de Mark Carney enrola com os oleodutos, Danielle Smith foi para o sul e fez um acordo diretamente com os Estados Unidos. A tinta ainda está fresca, os números são grandes e o simbolismo maior. Por anos, Alberta foi orientada a esperar, ceder e aceitar os custos das metas federais de clima, enquanto seus recursos se acumulavam sem uso. Isso mostra, se Ottawa não construir o futuro, Alberta buscará quem o faça. Em Washington, a recepção foi bem diferente.
Funcionários americanos veem isso como vitória na segurança energética, garantindo o fornecimento de petróleo mais confiável em um cenário global instável. Para Alberta, isso é um avanço que pode significar bilhões em receitas de exportação. Para Ottawa, é um pesadelo político. Carney construiu sua reputação pelo controle, preservação da federação e manutenção da ordem para os investidores. Sim, mas veja só, esse acordo mostra perda de controle. O final deste programa será o mais interessante. A Alberta foi acompanhada por Saskatchewan. Falou certo, eu acho. Além disso, em Manitoba também está sendo discutida a potencial adesão a esses caras aqui. Separar-se do Canadá é difícil, quase impossível. Mas ainda assim é quase, e não totalmente impossível. Só se for preciso mudar as leis da natureza ou as características humanas, que também são leis da natureza. Se uma, 2 ou 3 províncias exigirem a separação, com o objetivo de se juntar aos Estados Unidos da América, o restante do Canadá não terá muitas opções para sair dessa situação. Então, em primeiro lugar, pode-se enviar tropas para lá, mas eu suspeito que o exército das Forças Armadas do Canadá não vai querer ir. E a separação com a perda daqueles que trazem o pão com manteiga? Ou a completa anexação aos Estados Unidos da América com todo o Canadá pedindo para ser aceito como território ou Estado? Não mudaria o equilíbrio político de forças nos Estados Unidos da América? Muitos canadenses se acostumaram a viver às custas dos produtores, ou seja, às custas de alguém que trabalha duro por eles e entrega a maior parte do que ganha para eles. Aceitá-los sem que eles passem 50 anos vagando pelo deserto, sinceramente, não é algo que queremos muito. Vou ser honesto com você. Não é bom? Não. Se eles forem ao deserto por 50 anos e voltarem, provavelmente pedirão aceitação e provavelmente aceitaremos. Daniel Smith, esse primeiro-ministro dos Estados Unidos da América, contornou o governo federal. O Canadá, quero dizer, assinou um acordo sobre o oleoduto com o estado de Montana, nos Estados Unidos da América. Lá existem refinarias de petróleo construídas especialmente para o petróleo canadense. Esse é o primeiro passo real rumo à independência. Fica claro que Trump não fez isso por impulso. Não foi por estupidez, como diziam aqueles gordos russófonos parecidos com humanos, afirmou Canadia. Ou seja, ele sabia dos problemas com o petróleo, os impostos, o descontentamento extremo de várias províncias do Canadá com o governo. Mas ele não foi até eles pessoalmente e sim lançou essa ideia que eles poderiam pegar e vir até ele. E foi exatamente isso que aconteceu. Sempre é melhor negociar quando vem até você. Legendas criadas por Dima Torzok. Agora, Alberta revolucionou as regras com o novo acordo do oleoduto. Trata-se de um oleoduto de 42 polegadas feito para levar 1 milhão de barris por dia direto às refinarias americanas. 1 milhão de barris por dia, que são especificamente construídas para processar o petróleo pesado de Alberta. É esse o acordo. A província já investiu 350 milhões de dólares em terras e exigências regulatórias. Começaram a agir, investir dinheiro, comprar terras. Alberta acabou de chocar a todos ao anunciar um grande acordo de oleoduto com os Estados Unidos. Uma medida que pode ser aprovada facilmente e impulsionar rapidamente a economia de Alberta, diante do aumento das discussões sobre independência. Esse acordo não diz respeito apenas ao petróleo. Trata-se de garantir um parceiro futuro para manter a prosperidade da economia de Alberta sem o Canadá, porque Alberta já sofreu o suficiente com a falta de oleodutos. A maioria dos canadenses considera a falta de capacidade dos oleodutos uma crise. Em Alberta, isso causa um sentimento de fúria. Daniela Smith se levantou e basicamente disse: "Adivinhem, nós vamos construir nosso próprio maldito oleoduto com os Estados Unidos. E isso não é algum projetinho paralelo. Estamos falando de um monstro que vai transportar 1 milhão de barris por dia. Linha principal de petróleo de 42 polegadas direto ao mercado, para quem busca energia de verdade. Alberta, ao invés de sufocá-la com regras, tornou-se um símbolo. E o melhor da TVA nem estava envolvido. Sem audiências federais, sem consultas, sem aquele circo de sempre, onde os ministros se parabenizam pela própria inação. E esqueça o projeto de lei C-69, a chamada Lei do Fim dos Oleodutos.
Alberta não esperou a confusão, seguiu seu próprio caminho. Continuação. Daniel destacou isso como avanço para a soberania e construção nacional. E, sinceramente, está certa. Trabalhadores do Canadá decidiram não sustentar outras províncias. Eles disseram que não se trata de petróleo, trata-se de querermos mudar o estilo de vida. Queremos mudar a abordagem em relação ao trabalho. Direito, propriedade, ela deve pertencer àquele que a conquistou. Ou seja, queremos viver como nos Estados Unidos que Donald Trump está construindo. Olha só esse bobinho Trumpzinho. E agora, o que vai acontecer com o Canadá se Alberta, mais alguns saírem? Primeiro, a perda de uma enorme parte das receitas de petróleo e gás. Acho que 80% do petróleo e 50% do gás, que sustentam o orçamento federal e o equilíbrio entre as regiões. Segundo, o forte aumento dos impostos por isso. O restante recai sobre os trabalhadores do território. Por que sustentar quem não trabalha e se acostumou a viver dos outros, inclusive funcionários públicos? Terceiro, a fuga de grandes empresas e especialistas do Canadá para os Estados Unidos. Quem entende o que vai acontecer e tem mais dinheiro vai embora. Quarto, revisão de todos os acordos comerciais internacionais. Quinto, no Canadá. Quarto, vai começar uma reestruturação em massa da infraestrutura, relacionada à energia, ao transporte e aos fundos de pensão. Aqui está a saída de capital do país. A própria Alberta poderia dobrar sua economia ao se juntar aos Estados Unidos da América, redução de impostos para a população. O Canadá perde o status de um dos países do G7, das maiores economias do mundo, e lentamente se transforma em um estado marginal. E Alberta vai fortalecer e impulsionar ainda mais os poderosos Estados Unidos da América. A inclusão de Alberta aumentará a independência energética dos Estados Unidos da América e reduzirá os preços da gasolina e de outros combustíveis. Alberta se tornará o superestado energético da nossa União. Quem se beneficia com isso? Agora, isso é o mais importante. Os moradores de Alberta e aqueles canadenses que conseguirem se mudar para lá antes da separação. Em segundo lugar, quem ganha são os moradores dos Estados Unidos da América economicamente e energeticamente. Essa é uma aliança muito vantajosa para nós. Quem perde são as províncias canadenses restantes, sua população e sua situação econômica. Ou seja, o padrão de vida deles vai cair drasticamente. Isso levará a mudanças sísmicas na política canadense e a possível divisão da União restante, ou pedidos emocionados do Canadá para serem aceitos pelos Estados Unidos da América com qualquer status. Mais uma vez, pronto. Na verdade, o Trump é um idiota, que não sabe o que fala. Ou são idiotas aqueles que, sem saber de nada, começam a jogar lama nele, em qualquer um. Porque um dos sinais de estupidez é quando você começa a dar opinião sem ter a menor ideia sobre quais fatos você deveria, pelo menos discutir, ou qualquer outra coisa. Sim, cara, olha, você sabe, a gente fala as palavras pessoa inteligente. Normalmente, ele é uma pessoa inteligente. Veja, é um bom físico, um bom engenheiro, ou alguém assim, digamos, que pessoa inteligente. Ele interpretou bem o papel de algum príncipe. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma pessoa inteligente é aquela que baseia seus julgamentos em fatos comprovados e verifica sua lógica. É só isso. E todo o resto não é inteligência, é a capacidade de memorizar e depois lembrar tudo rapidamente. Até logo e até muito breve.